Bom dia a todos. Que Deus abençoe muitos queridos irmãos, que é tão precioso para Deus esse momento de nós estarmos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, estudando a sua palavra. Ele, com todo amor, com todo capricho, utilizou-se de seus servos para deixar a sua palavra escrita para nós. Nós temos o privilégio, fazendo parte agora da nova aliança, do Novo Testamento, de ter toda a sua palavra escrita. Tudo aquilo que Deus tinha para revelar ao seu povo já foi revelado de Gênesis a Apocalipse, em termos de escrituras, né? Veja, a própria igreja, no seu início, quando a igreja se reunia, eles tinham o Antigo Testamento para ler. Eles iam lendo o Antigo Testamento, e iam vendo, iam interpretando, iam glorificando a Deus com tudo isso. E nós temos a alegria de ter escrito aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez enquanto esteve aqui, as suas palavras, a orientação para a igreja, as informações do que ainda vai acontecer. Alguma coisa já estava escrito no Antigo Testamento, mas completou-se ainda em outras profecias dadas no Novo Testamento, e nós somos privilegiados por tudo isso. Temos o grande, grande privilégio, ninguém imaginava isso, de sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Quem diria que o amor de Deus, sendo tão grande, um dia ele não se contentando em ser só o Deus do seu povo, que ele não podia se aproximar do seu povo. Lembra? Falou: Moisés, se coloca aí na fenda da rocha, porque eu vou passar. E se você vir a minha glória, você não vai subsistir, né? De tão forte que ela é. E ainda assim, Deus ainda tapou lá a fenda onde ele estava. Mas, além de ser o Deus do seu povo, ele quis ser o Deus no meio do seu povo, Emanuel. Andou entre nós, nos tocou, comeu conosco, andou conosco. E não serviu ainda isso para ele, ele quis ser Deus dentro do seu povo. E nós somos habitados pelo Espírito Santo. Tamanho o amor de Deus por nós. Graças a Deus por estarmos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Por favor, vamos abrir a palavra de Deus, esse privilégio que nós temos de ter a palavra de Deus escrito na nossa própria língua, né? Em Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1. Para informação dos irmãos, a versão que eu estou usando, e eu vou deixar aqui na tela para alguém que quiser, é a Nova Almeida atualizada. Então, às vezes alguém diz assim: eu sei que agora tem versões mais atuais, tem a nova versão internacional, a nova versão transformadora e tal, mas eu já acostumei com aquele jeito que eu memorizei os versículos na atualizada. Eu sou da época, né, velhinho que eu já sou, da atualizada. Não sou tão velhinho da corrigida, mas sou da atualizada. Então, para quem está nesse dilema, veio a Nova Almeida atualizada. Olha a propaganda que estou fazendo. É aquela atualizada de antigamente, tadinha, já ficou desatualizada, porque ninguém mais fala vós sois, vós éreis. Mas, então, aquela lá, mas numa linguagem de hoje em dia, tá certo? Pois bem, não estou dizendo que esse foi o meu drama, não, né? Mas conforme vão saindo as novas versões, eu vou conhecendo e vou analisando, porque o pessoal já pergunta para mim. Pois bem, Joel, capítulo 1. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou no dia de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles os contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem, vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo.
Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo de nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado, as manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Oremos mais uma vez. Deus bendito, Senhor maravilhoso, que honra, que privilégio para nós estarmos lendo a tua palavra, a tua santa e bendita palavra. Muito obrigado, Senhor. Honra e glória ao teu nome, que sendo o Deus de todo o universo, e nós sendo menos que nada, no nosso pecado, o Senhor fez caso de vir até nós e nos salvar. Muito obrigado. Não bastasse isso, o Senhor está ao nosso lado a cada dia, a cada instante. Não bastasse isso, as tuas promessas para o nosso futuro são promessas maravilhosas. Honra e glória ao teu santo nome. E por favor, Senhor, nós não merecemos nada do Senhor, mas por favor, pela tua graça, bondade e misericórdia, venha nos dar o ensino que nós precisamos nesse momento, Senhor, para continuarmos firmes, com o pensamento fixo no Senhor, com a vida para o Senhor, para sermos mais e fazermos mais, de acordo com aquilo para o qual o Senhor nos salvou. Honra e glória ao teu nome, Senhor, e dê-nos a honra de compartilhar mais da tua salvação com outros. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, rapidamente lembrando, como domingo passado nós fizemos, até chegarmos, até nos localizarmos na história da humanidade, que está escrito no grande livro da história de Deus, grande livro de Deus, né, a respeito da história, que conta a história da humanidade desde o início até o fim. Nenhum outro livro conta isso. Nós vimos que nós estamos no tempo da graça e que, voltando um pouco no tempo, desde que Deus criou o ser humano e foi dando oportunidades para um recomeço para o ser humano, mas em cada uma delas o ser humano falhou, e com isso Deus foi mostrando para o ser humano que sem uma intervenção divina não há como dar certo para o ser humano. Adão falhou, depois tudo recomeçou com Noé, em seguida já falhou com seus filhos. Aliás, foi neto ou bisneto de Noé, que começou as grandes religiões do mundo. As grandes, eu não estou falando para dar mérito, não, mas estou dizendo o poder das seitas, do satanismo, de tudo que existe, começou logo depois de Noé. Depois Deus chamou Abraão para começar um povo só seu, para ter um exemplo em todo o planeta. Olha como é que é o povo de Deus. Esse povo também falhou, inclusive rejeitou o Messias. Eu digo assim, na visão geral, claro que houve judeus que creram e continuam crendo, graças a Deus. E Deus chamou agora, de novo, um povo para ser o seu povo, para representá-lo diante da terra, mas agora ele mostra o seu plano culminante, a nova e eterna aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo, e o seu povo sendo habitado pelo próprio Deus, e finalmente permite, capacita esse povo ser fiel. Agora, realmente, se a gente não é fiel,
e vamos ser mais verdadeiros, né? A verdade é que não é se a gente não é fiel, é quando a gente não é fiel, porque quantas vezes a gente é infiel, né? Mas quando a gente é infiel, realmente agora é escolha nossa, porque nós somos capacitados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Então, quando Deus formou o seu povo lá no passado, o povo de Israel, e esse povo foi governado, e esse povo se desentendeu e se dividiu em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá, e continuaram pecando, Deus mandou os seus profetas, e aí nós temos o nome desses profetas como nomes de livros, tanto para Israel como para Judá, e eles não ouviram a palavra de Deus, Israel foi levado pelos assírios e nunca mais se falou deles, e Judá foi levado pelos babilônios. Enquanto Judá estava entre os babilônios, Deus mandou profetas também, nós temos o nome dos livros desses profetas, Ezequiel e Daniel, e aí a partir desse momento, quando se dirigindo a Judá, ora usa-se o termo Judá, ora usa-se o termo Israel, não para se referir mais ao reino do norte, mas já aproveitando que infelizmente essa era a situação. O reino do norte agora sai de cena, então usa-se os dois nomes para o reino do sul. E depois, Babilônia é tomado pelos persas, por isso que Esther se apresenta diante do rei da Pérsia, mesmo morando na Babilônia. Depois o povo de Deus é liberto, e aí nós temos, como nós temos os 3 últimos livros do Antigo Testamento, dá direitinho para memorizar que são os 3 profetas que falaram após o cativeiro. Ageu, Zacarias e Malaquias. Deus mandou também seus profetas para falar a povos estrangeiros. Então, para a Síria, ele mandou Jonas e Naum, e para Edom, ele mandou Obadias. O restante dos profetas, que tem nomes nos livros do Antigo Testamento, dos que eu não mencionei aqui, foram os que falaram para Judá, o reino do sul. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, e assim vai. E Joel foi um desses. Então, eu acho interessante isso, porque a gente não deixa de ter aquela noção de que daquele um monte de livro da Bíblia. Não, então isso aconteceu aqui, isso aconteceu nesse momento, etc. E está lá Joel falando ao povo. Nós vimos que Joel foi um homem de Deus que leu muito as Escrituras, tanto é que nesse livro tão curtinho dele, ele se faz valer de menções de vários outros profetas, inclusive de Êxodo, e isso fala a mim e a você, leiamos a palavra de Deus. Mesmo porque o próprio salmista diz, né? Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Leiamos, estudemos, memorizemos a palavra de Deus. Ok, tendo feito a leitura desse primeiro capítulo aqui, eu gostaria então agora... Peraí. Me diga, por favor, peraí. Como é que eu faço? Aqui. Pronto. Alguém faça sinal para mim. Ficou tudo Joel na tela, sim? Ótimo, obrigado. Ok. Aproveitando, vamos entrar no capítulo 1. Aproveitando para dar mais um pedacinho de informação a respeito desse livro. Quando ele foi escrito? Há quem sugira que ele tenha sido escrito no período de Esdras e Neemias, que já é lá para o final do Antigo Testamento. É verdade que a nossa disposição do Antigo Testamento, que é diferente da disposição na ordem dos livros que os judeus têm, isso às vezes atrapalha um pouquinho a gente entender a ordem cronológica. Mas Esdras, Neemias e Esther vêm lá para o final dos acontecimentos do Antigo Testamento, ok? E alguns dizem que Joel esteve no período de Esdras e Neemias, eles até falam desse jeito, né? Esdras, Neemias. Para os judeus é como um livro só que é escrito nos 2 momentos desses 2 escritores. Após o retorno do exílio. Por que eles dizem que é isso? Se eu coloquei para os irmãos que justamente é antes do exílio. Bem, dizem que é no período de Esdras e Neemias, após o retorno do exílio, porque ele menciona Jerusalém e menciona o templo, mas não parece haver nenhum rei. Ok? Ok, e o que dizer a respeito dessa fala, dessa suposição? Não necessariamente assim, já que Obadias, Jonas, Naum e Abacuque, que também são pré-exílicos, tampouco mencionam rei. Então, se a hipótese de Joel ter sido escrito depois do exílio
é porque ele não menciona rei, apesar de que é uma menção importante nos livros, mas também Obadias, Jonas, Naum e Abacuque não mencionaram rei, e nem por isso eles deixaram de ser pré-exílicos. Uma outra colocação de quando foi escrito, e é essa que nós tomamos como verdadeira, é que ele foi escrito antes do exílio, mais ou menos em 835 antes de Cristo, ou eu coloquei BC, né? AC, antes de Cristo. Por quê? Ele não menciona os assírios, nem os babilônios, ok? Então, eles ainda não tinham sido invadidos por esse povo não tinha entrado em cena ainda. Os assírios para levar escravo o povo do norte, Israel, e os babilônios para levar escravo o povo do sul, Judá. Não menciona assírios nem babilônios. Tem uma citação de profetas pré-exílicos, as várias referências que aparecem aí são sempre de pré-exílicos. E uma coisa que acontece que vai nos explicar. A viúva, rainha Atalia, havia usurpado o trono, e o rei Acasias, em questão no momento, ele estava em seclusão, estava em isolamento. Portanto, nesse momento de Joel, o governo estava sob o sumo sacerdote. Então, isso explica Joel não fazer menção de nenhum rei. Ok? Também, na sequência dos livros na Bíblia judaica, e nesse caso bate com a nossa, né? Joel está entre os livros de Oséias e Amós. Bem, o nosso eu já mencionei que está um pouquinho assim desordenado, né? Por exemplo, Esdras, Neemias e Esther, se for na Bíblia dos judeus, está lá no final, porque acontece lá na frente. Na nossa, não. Mas, lá na Bíblia dos judeus, na sequência da Torá, eles têm desse jeito como nós temos. Oséias, Joel, Amós, esses três. E isso mostra, lá na classificação deles, que foi na mesma época, foi no mesmo período, ok? Então, nós tomamos por base que Joel realmente é dos profetas. Sendo dos profetas posteriores, ou seja, não foi daqueles que falou na época de Davi, que está registrado lá em Samuel, Reis e Crônicas. Então, ele não é dos anteriores, é dos posteriores, que são aqueles que têm os nomes dos livros do Antigo Testamento. Ele é pré-exílico. Ele veio falar ao povo antes do povo ir para a escravidão. Ok, então vamos para o capítulo 1 de Joel. Algum irmão, por favor, saia do... capacite aí o seu áudio e leia para nós em voz alta o verso 1. Leia bem alto para todo mundo. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ok, muito obrigado. Se você pesquisar, você vai ver que Petuel, que talvez na época tenha feito assim sentido, ou assim, lembro, eu conheço Petuel e etc. Mais para frente, na história do povo de Israel, ele já perde um pouco, e até chegar ao ponto de perder muito, ou seja, a gente não tem, perdão, estou me ajeitando aqui, a gente não tem registro, informação de quem foi esse Petuel. Para nós hoje, do que se tem de fonte, de pesquisa e tudo, Petuel é um desconhecido. Ok. Nós temos Joel, cujo nome significa Yahvé é Deus. A gente fala Joel em português, mas eles falam Yael. Yah, a abreviação de Yahvé, El, Deus. Que nome pequenininho, com uma declaração tão grande. A gente olha para fora da janela da nossa casa, a gente vê o povo passando. Quantos deuses o ser humano criou para não ter que prestar contas ao Deus Todo-Poderoso? Sendo que esse Deus Todo-Poderoso, o único verdadeiro, é um Deus tão maravilhoso, tão cheio de amor. E eles se entregam a outros deuses que não são deuses, e isso vai lhe custar a eternidade. Está aí o nome de Joel anunciando: Yahvé é Deus. Irmãos, talvez o nosso nome não anuncie por si próprio o Evangelho, né? Como nós vimos também no nosso encontro passado, o nome, quando nós nos referimos e dizemos Jesus Cristo,
Só essa palavra já é o evangelho, né? Jesus, Yeshua, salvação. O Cristo, Messias, essas duas palavras, uma em grego e outra em hebraico, não são mais do que um verbo no passado. Ungido. E o que era ungido? Era um símbolo que eles tinham no Antigo Testamento, ok? Nós temos os símbolos do Novo Testamento, nós temos o batismo, nós temos a ceia do Senhor, nós temos na hora da reunião da igreja para cultuar a Deus, o homem descobrir a cabeça e a mulher cobrir, são símbolos dados por Deus com um propósito. E eles tinham um símbolo naquela época, eles derramavam óleo na cabeça de alguém, querendo dizer assim, Deus te capacitou para uma tarefa, para uma missão, e Deus te enviou. Então ele ungiu, derramou óleo na cabeça. Jesus Cristo, aquele que foi incumbido da nossa salvação e que tinha a capacidade, o poder para realizar isso. E Joel, o seu próprio nome dizia, Yahvé é Deus. Queridos, tudo em hebraico tem significado, não é a mesma coisa necessariamente em português, mas que a nossa vida proclame o nosso Deus. As pessoas aí fora não têm noção disso, mas elas têm necessidade de Deus. Elas estão condenadas e elas precisam saber que o Deus Todo-Poderoso existe, as ama e mandou o seu Filho para nos salvar. E que se elas negligenciarem isso, como o povo de Deus negligenciou essa mensagem preciosa de Joel, elas vão pagar muito caro e eternamente e irremediavelmente por isso. Ah, Eliel, mas a gente vai pregar, às vezes a pessoa nem vai se converter, ou então eles não dão cabimento à pregação da gente. Faz o seguinte, o não a gente já tem. A Bíblia diz que quanto mais a gente semear, mais a gente vai colher. Então, vamos semear, 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 para colher alguma coisa para o reino de Deus. Quando Deus pagou esse preço altíssimo mandando o seu filho, ele sabia que ia ser a minoria e não a maioria da humanidade que ia crer. E mesmo assim, ele não desistiu. Ele não falou assim, não, eu vou mandar meu filho. Esse sacrifício horrendo, humilhante, eu vou mandar o meu filho para só um tiquinho de gente se converter? Vou nada, deixa todo mundo morrer. Não. Isso, a Bíblia diz que na eternidade passada o Senhor Jesus Cristo se alegrou quando viu o resultado do seu sacrifício, que somos eu e você. Proclamemos a salvação em Cristo Jesus. Oremos por oportunidade e proclamemos. Que a gente saia por aí, que a gente vá para a escola, para o trabalho, para onde saia com um folheto, ore a Deus, procure uma oportunidade, compartilhe do amor de Deus. Tem tanta rede social, o povo fala tanta coisa, que a gente aproveita e fale de Jesus. Bem, então nós temos aí Petuel, desconhecido, Joel, cujo próprio nome já diz, Yahvé é Deus. E Yahvé, como nós já vimos, significa eu sou o que sou. O Deus que sempre existiu, o único Deus, todo-poderoso, que não depende de nada e nem de ninguém. E que Yahvé também significa eu sou o que estará. Então, seja o que for que Deus tem para mim e para você, ainda que a gente se sinta sozinho no mundo, mas a gente está com Deus, porque Ele disse, eu sou o que estará com você. E mais uma vez eu digo, eu, mas Deus é a maioria. Então, vale a pena. Bem, e aí, para mim, assim, particularmente, eu quero compartilhar isso com os irmãos, eu falei assim, pois é, Petuel, Joel e Yahvé. Petuel, nada, né? Nada a dizer, um passado que não diz nada, que não acrescenta nada. Joel, um presente que chamou Deus para estar do seu lado, que proclama Deus. E está aí esse nosso Deus, Yahvé, que é presente, passado e futuro, que nos dá não só um presente, independente do passado de cada um, mas um futuro promissor. E eu fiz essa aplicação particular para mim, que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós temos um exemplo disso em Abraão, que antes era Abrão, que em Gênesis 12:1 diz, ora, Yahvé disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, são decisões na nossa vida que viram a página da nossa vida. O grande pai Abraão, de judeus, de muçulmanos, né? Eles limpam a boca para falar de Abraão, eles honram o nome de Abraão. Quem era esse homem?
Ele estava no meio de um povo idólatra, sujo pelo pecado, como eu e você. Tínhamos um passado que não dizia respeito nenhum a Deus, mas Deus nos chamou. Deus chamou Abraão e quando Abraão disse sim para Deus, Deus tornou o seu presente um presente significativo e disse que o seu futuro seria mais significativo ainda, porque ele falou, através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E está aí aqui eu e você, abençoados pelo povo que Deus formou, e desse povo ele mandou o Messias. Então, o meu passado e o seu passado, ninguém vai mudar. Ele não agradava a Deus, ele continua sendo aquele passado que não agradava a Deus. Inclusive, a palavra de Deus diz que Deus teve misericórdia e não levou em conta o tempo da ignorância. Mas eis que agora nós temos um presente com Deus. Um presente com Deus. Joel, Yahvé é Deus. Um presente que deve brilhar à luz de Deus. Deus já virou a página da nossa vida quando ele se tornou o nosso Salvador. Que nós busquemos a santificação com Deus. Que a nossa vida represente bem Cristo nesse mundo. Nós temos já um futuro brilhante nos aguardando, que é a justificação. Nós somos declarados justos, sem ser justos, e estamos seguros na salvação de Cristo para a eternidade. Mas dentro dessa eternidade existe um futuro que pode ser mais brilhante ainda. Existem promessas de Deus na Bíblia que são somente para aqueles que se santificam, para aqueles que querem que a sua vida seja em função de Deus. Então isso nos fala de uma atitude, de uma postura que Deus nos convida a tomar. Por favor, um irmão leia os versos 2 e 3. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Muito obrigado, irmão. Olha só, ele fala, na minha versão estavam os velhos, né? Um jeito mais bonitinho de falar é os anciãos, nem parece que a pessoa está tão velha assim. Então, ele fala assim, os velhos. Por que que ele faz menção? A primeira pessoa de que ele chama a atenção para ouvir a sua mensagem são os anciãos. Bem que até esse valor Satanás conseguiu destruir na nossa sociedade, mas para o povo judeu, na ideia da Bíblia, o ancião, o mais velho, é aquele que tem experiência de vida, é aquele que tem experiência com Deus, é aquele que nos faz lembrar o que realmente vale a pena nessa vida, e que tantas outras coisas são só ilusão, são só a fumaça que desaparece nessa vida. Então ele vira agora para esses homens que têm o conhecimento da vida, que têm a experiência da vida, e ele fala assim, vocês que são os mais velhos, que são experientes, presta atenção, porque eu tenho um negócio para falar para vocês, que até mesmo vocês que já têm a experiência da vida, vão ficar estarrecidos, vão ficar boquiabertos. E aí ele enfatiza isso mais ainda, falando assim, atenção, primeiro ele fala atenção aos velhos, que têm a experiência da vida, e depois ele fala assim, peraí, atenção todos os moradores da Terra. Pode ser que alguém fale assim, não, mas peraí, olha, a experiência de vida que eu tenho, vocês não tiveram ainda. Vamos pegar Jó, por exemplo, que experiência aquele homem teve? Quem pode comparar? Eu não posso comparar a minha vida com a dele, né? Mesmo, acho que daqui mais 20 anos, quando eu já tiver mais velhinho, daqui mais 30 anos, apesar de que eu acho que Cristo volta já já. Mas, então ele fala assim, olha, vocês, os mais velhos, que já viram de tudo nessa vida, vocês, todo mundo na Terra, cada um com a sua experiência de vida, eu tenho um negócio para falar para vocês que realmente vai chamar atenção, independente da experiência de cada um. Então, essa fala dele, registrada por Deus, de já começar chamando a atenção dos mais experientes, ou então de falar assim, não, peraí, junta todo mundo na face da terra, cada um que acha que sabe uma coisa melhor do que outra. Preste atenção como a vida pega a gente de surpresa, independente de quem nós somos. Então, queridos, todos nós somos sujeitos às surpresas da vida. A Bíblia diz,
Um confiam nos cavalos, outros nos seus carros, mas eu me confio no Senhor dos Exércitos que criou os céus e a terra. Talvez se fosse esse versículo hoje em dia, né? Um confia na sua conta bancária, outro no seu diploma, outro no seu emprego, mas eu confio no Deus que criou os céus e a terra. Todos nós estamos sujeitos às surpresas dessa vida. Quem imaginava que a gente ia estar nessa situação do Covid hoje em dia? Só para dar um exemplo na vida. Ou às vezes, um exemplo que me vem agora, às vezes uma pessoa em toda a fidelidade a Deus, ela vai, conhece alguém, se casa com alguém que é dedicado a Deus e tudo, no temor do Senhor. Talvez vocês conheçam exemplos como eu conheço. E de repente, que susto. Aquela pessoa que pelo menos aparentava ser dedicada e temente a Deus, um dia vai embora. E ela não esperava por isso. E agora, como fica a sua vida? Ela que foi fiel a Deus, se dedicou, procurou casar com uma pessoa fiel a Deus e levou um susto desse. Mas, claro, a sua fidelidade a Deus não vai ser em vão. Nunca a nossa fidelidade a Deus é em vão. É por isso que aqueles cristãos lá nas arenas romanas, prontos a serem rasgados pelos leões. O que elas faziam naquele momento? Com os braços levantados, eles louvavam e adoravam a Deus. Porque eles sabiam direitinho que daqui a alguns minutos eles vão estar experimentando o melhor momento da sua vida. Nunca a nossa fidelidade a Deus será esquecida por Deus. Mas não nos tomemos por certo naquilo que nós vemos, naquilo que nós conquistamos, naquilo que é sólido, naquilo que é visível. Porque todos estamos sujeitos às surpresas da vida. Todos sujeitos também às consequências do pecado. Então, não brinquemos com o pecado. Só Satanás acha interessante que nós brinquemos com o pecado. E aí ele vem, então, e previne, né? Ele fala, contem para os seus filhos, e que os seus filhos contem para os filhos deles, e que os filhos deles contem às próximas gerações. Prevenir as próximas gerações é um exercício vital. A vida depende disso. Prova disso? Olha como está o mundo hoje. O ser humano, por acaso, sempre foi herege? Sempre foi ateu? Sempre foi dado a religiões? Não. No início, o ser humano sabia que Deus existia. Mesmo quando a palavra de Deus ainda não tinha sido escrita, o ser humano, todo ser humano falava, mas é óbvio que Deus existe. E aos pouquinhos, porque Satanás vai colocando um grãozinho de areia por vez, né? E ninguém se importa. Aos pouquinhos, nós chegamos ao que nós temos hoje em 2020. Então, prevenir as próximas gerações é não só um exercício importante, mas vital. O Salmo 78, 3 e 4 diz, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos de Yahvé, o seu poder e as maravilhas que fez. E em tudo isso, Deus é o que realmente importa. E aí eu quero fazer lembrança ao talvez já tão esquecido, mas tão importante, cultinho doméstico, né? Um termo que talvez já esteja tão empoeirado, mas que já foi muito frequente na vida das famílias cristãs. A gente não precisa, a gente não deve esperar para reunir a família em nome do Senhor Jesus Cristo só nos dias que a igreja está reunida. Todo dia, escolha o melhor horário na sua família. Para alguns é na hora que se levanta todo mundo antes de sair, está todo mundo junto e atento. Para outros é antes de se deitar. Como for, o cultinho doméstico, quando a família vai orar junto, quando a família vai ler a palavra de Deus junto, vai compartilhar os seus motivos de oração juntos, vai adorar a Deus juntos. E com isso a gente vai preparando a próxima geração para o Senhor. Joel soube muito bem a importância disso e por isso ele deu essa mensagem tão importante nesses 2 versículos. Por favor, um irmão leia o verso 4. O que o gafanhoto cortou, ou melhor dizendo, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu.
O ser humano, sim, ele faz isso porque, afinal de contas, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele guarda para ter amanhã. Ele se previne, né? Ele procura, na medida do possível, antever o amanhã. Ele ganha seu salário hoje, ele sabe que ele precisa, com esse salário, fazer durar o mês todo e assim por diante, né? A gente vive dessa forma. Mas como a força humana, só ela, sozinha, em si própria, como ela não traz realmente uma segurança. E ele fala assim, houve uma devastação completa. Ele está citando, vamos só lembrar, né, nesses 3 capítulos. A Bíblia, em Joel capítulo 1, ele está fazendo lembrança, menção de uma devastação por gafanhotos que eles tiveram recentemente, e ele até alude também ao que aconteceu em Êxodo, para depois, a partir do capítulo 2, ele anunciar o castigo do Senhor, se eles não se arrependerem, e aí então é uma devastação iminente, para depois no capítulo 3 falar do dia do Senhor no futuro. Então ele mostra agora, ele fala assim, gente, com todo o cuidado que vocês tiveram, vocês receberam uma devastação tal que o que um gafanhoto deixou, não sobrou para vocês, o outro veio e levou. O que sobrou desse, o terceiro levou, e o quarto levou. Vocês realmente ficaram sem nada. Por quê? Porque vocês usaram toda a capacidade de vocês, mas vocês deixaram Deus de lado. Insegurança na mera força humana. E isso me faz lembrar o Salmo 27, que diz, se Yahvé não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Yahvé não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança de Yahvé são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aos nordestinos saindo lá na frente, hein? Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Você já se perguntou alguma vez o que é que um trecho desse salmo tem a ver com o outro? Ele começa falando assim, que se a gente viver nessa vida, e trabalha, e conquista, e casa, e compra uma casa, e compra um carro, e faz isso, e viaja, e faz passeio, e faz aniversário, e faz isso e aquilo. Mas se for sem Deus na nossa vida, é tudo em vão. Ai, Léo, como é que você fala em vão? Olha, eu conheço alguém que mora numa casa bonita, ganha um dinheirão todo mês. Sim, e depois? E quando, porque tem uma coisa que está prometido para ele. É um lugarzinho lá no cemitério. E depois disso, vem o quê? O que são 80 anos, 90 anos, para uma eternidade todinha? Condenado. Então, essa é a realidade do começo desse salmo. Por que de repente, o salmo passa para herança de Yahvé são os filhos, o fruto do seu ventre, o galardão, e assim por diante? Porque se ele começa falando, olhe para Deus, siga junto com Deus, põe Deus bem do seu lado. No segundo momento do Salmo, ele fala assim, e que os valores de Deus são os seus valores também. Por quê? Porque hoje em dia, por exemplo, né, o povo, não dá para ter filho hoje em dia, a vida está muito cara. Faz de conta que antigamente era bem fácil, né? A gente tinha dinheiro assim, dando em árvore. A vida está muito cara. Esse mundo está muito perigoso. Porque antes o mundo não era perigoso. Não, mas agora está pior. Os valores de Deus são os que ficam para sempre. E sabe de uma coisa? Os muçulmanos estão ganhando o mundo, não é evangelizando, não. Aliás, evangelizar não é a palavra, porque evangelizar significa dar boas notícias. Eles estão desevangelizando o mundo. Mas não é assim que eles ganham o mundo, não. Eles têm filho igual coelho, cada família tem uns 8 filhos, enquanto que o povo aqui na Europa, por exemplo, tem 1 filho, 2 filhos. Né? Cachorro eles têm, mas filho não tem. O que acontece? A próxima geração, na Alemanha, não vai ser mais de alemão, vai ser de muçulmano, porque esses alemães vão acabar e os muçulmanos vão continuar. Mas Deus falou assim, olha, é herança de Deus os filhos, encha deles a sua aljava. Então é interessante que ele começa o Salmo dizendo assim, apegue-se a Deus. E ele continua o Salmo falando assim, e apegue-se aos valores divinos.
Os valores divinos quanto ao casamento, os valores divinos quanto à nossa vida, as nossas escolhas, a criação de filho, tudo. Apegue-se a Deus. Porque na mera força humana, tudo que nós temos é insegurança. Por favor, alguém leia o verso 5 para nós. Verso 5. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai, todos os que bebeis vinhos, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Muito bem. Acordem. No meu, né, tá assim, acordem, beberrões, e chorem. Bem, se ele está chamando de beberrão, naquela época não tinha cerveja, nem uísque, nem essas outras coisas aí, era vinho. E o vinho, a gente já está acostumado que na Bíblia o vinho é um símbolo de alegria. Se está chamando eles de beberrões, é porque eles tomaram vinho em excesso. Se ele está mandando eles acordarem, é porque eles não estão vivendo para a realidade. Eles estão adormecidos do mundo que está ao redor deles, de tudo que está acontecendo, não estão vivendo a realidade, uma realidade que é tão triste. Estão vivendo, podemos dizer simbolicamente para nós, numa ilusão, né? Como a gente diz no Nordeste, né? O camarada, quando está bêbado, aí todo mundo é rico, todo mundo é valente, né? Quando fica bêbado. Vive uma ilusão, não vive a verdade. E ele fala, chorem. Quanto ao vinho ser um símbolo de alegria, 1 João, esse texto tão forte, capítulo 1, do 1 ao 4, diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ele fala de Cristo e fala assim, olha, eu estou falando de Cristo para vocês, para que a nossa alegria seja completa. Porque a vida sem Cristo, e ele está falando para cristãos, irmãos. Vamos lembrar que em Apocalipse nós temos o registro do Senhor Jesus Cristo do lado de fora da sua igreja pedindo para entrar. Ele está falando, a alegria do cristão é Cristo. A alegria do crente no Senhor Jesus Cristo, ela só tem validade, ela só é segura, ela só é contínua em Cristo Jesus. Aí ele aborda os beberrões, que nos fala do excesso. Provérbios 30, 8 e 9 nos diz, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. O que é a pobreza? É o pouco exagerado. O que é a riqueza? É o muito exagerado, né? Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. O que era importante para ele? Deus. Senhor, se alguma coisa vai me afastar de ti, eu sou tão fraco, eu sou tão limitado, eu sou tão infiel, que se eu for pobre, se eu tiver falta de pão, é capaz de eu profanar o teu nome, de eu dizer alguma coisa contra o teu nome. Então ele está pedindo para não ser pobre, não é por causa dele, não. É por causa do seu relacionamento com Deus. Ele está pedindo para não ser rico, não é por causa dele, não. Não é porque ele tem medo do filho dele ser raptado, de alguém entrar na casa dele, dele não ter mais sossego na vida, ter que andar de carro blindado. Não. O que ele não quer é que o relacionamento dele, ele sabe. Olha só, o espelho disso, o reflexo disso no Novo Testamento. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E qual é o maior mal que ele considera aqui? Negar a Deus, dizer, quem é Deus? E o mundo inteiro sabe que, a gente olhando para o mundo inteiro, a gente vê essa verdade. Por que a Europa, onde eu estou agora, está mergulhada nas trevas? Porque as pessoas falam assim, esse negócio de Deus, como assim? Infelizmente, é o ser humano. Então ele está pedindo, Senhor, não me dê excessos.
Me dê tudo na medida certa, porque para mim o mais importante é que o meu relacionamento com o Senhor não seja ferido. Efésios 5:18 diz: e não se embriaguem com o vinho, é o excesso do vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. As coisas de Deus na nossa vida, mesmo que seja 24 horas por dia, nunca vão ser em excesso, porque só fazem o nosso bem. Mas qualquer coisinha do dia a dia, da nossa vida, se ela passar um pouco do limite, ela é um perigo tremendo para a nossa vida. Cuidado com os excessos. Há coisas na nossa vida que em si não são pecaminosas, mas é quando elas se tornam excesso, é quando elas tomam um lugar na nossa vida que elas não têm. E pode ser coisas que diante de Deus são legítimas. Trabalhar, Deus mandou a gente trabalhar. Tem gente que está afastado de Deus porque fez do seu trabalho seu Deus. A família é algo legítimo dado por Deus. Tem gente que está afastado de Deus porque colocou a família num patamar que não é o que Deus coloca. E assim por diante. Acordem. Nós temos um espelho disso no Novo Testamento, Deus falando à sua igreja: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:11, depois de 14 a 17, diz: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é o contrário de procurar compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida? É ser tolo, é ser bobo, é ser insensato. E o insensato corre risco. O insensato corre risco. Não só agora, mas na eternidade futura. Nós estamos seguros na salvação em Cristo Jesus, mas há muitas bênçãos reservadas para aqueles que buscam a santificação. E Deus nos ajude a não nos distrair com as coisas desta vida e perder bênçãos que vão perdurar eternamente. E aí ele fala: chorem, chorem. E eu queria dizer aos irmãos que somente um relacionamento profundo, íntimo com o Senhor, de apreciação de quem Ele é e gratidão por seu amor, pode promover verdadeira aversão e tristeza pelo pecado. Deus olha o pecado como algo terrível, que nos separa dele, que é um perigo para toda a humanidade, que infestou o universo. Por isso, Apocalipse 21:1 diz: eis que vi um novo universo. A expressão antiga para isso era céus e terra. E ele viu um novo universo. O antigo já não existe mais. O pecado tem devastações imensas. E só realmente um relacionamento profundo, que precisa ser nutrido, investido. Estamos lendo a Bíblia, estamos lendo bons livros cristãos, vivemos uma vida de oração, orando, sempre conversando com Deus durante o dia, louvando a Deus. Somente um relacionamento profundo, íntimo com o Senhor, de apreciação de quem Ele é e de gratidão por seu amor pode promover verdadeira aversão e tristeza pelo pecado. Salmo 119, de 9 a 16, pegando só um pedacinho desse salmo que fala muito disso, diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos, com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Temos que investir nisso diariamente e clamar a Deus por isso diariamente.
E aí ele fala uma frase muito forte também, ele fala, foi tirado da boca de vocês. Gente, a maneira, o que ele quer dizer com isso, às vezes a gente fala assim, não, esse aqui já está na minha boca. Você já viu quando o menino está brincando assim, aí um toma do outro, aí o outro vai correr para tomar dele, ele enfia na boca, como quem diz, pronto, agora você não pega mais, já está na minha boca. E ele fala assim, foi tirado da boca de vocês. Queridos, a gente começou a nossa caminhada com Cristo, admitindo que a gente sem Deus não é nada. Por que deixar esse valor para trás agora? Por que abandonar esse valor agora? Quando lá atrás a gente entendeu que é só Cristo, e talvez agora a gente está começando uma idolatriazinha lá dentro de nós, uma seitazinha lá dentro de nós, onde antes só tinha escrito assim, Jesus, agora talvez tenha escrito assim, Jesus, mais eu. Porque eu, né, tem que ver se eu... Não. Como nós somos frágeis. João fala assim, foi tirado da boca de vocês. Queridos, é Cristo, é por Cristo, é para Cristo e vem de Cristo. Assim deve ser. O Salmo 56, 3 e 4 diz, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Será que eu exalto a palavra de Deus? Neste Deus, nele, mais nada, ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Assim seja comigo, assim seja com cada um de nós. Por gentileza, versos 6, 7 e 8. Uma nação sobre a minha terra, poderosa e sem número. Seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vida uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta com uma virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Obrigado, meu irmão. Um gafanhoto? O que um gafanhoto pode fazer comigo? Eu vou lá e piso nele e acabou o gafanhoto. Um gafanhoto, eu sou um ser humano. Eu sou mais do que ele fosse um leão, mas um gafanhoto. No livro de Cânticos de Salomão, tem um versículo que fala assim, para ele ir lá e caçar e expulsar as raposinhas que estão devastando o jardim. Não é verdade que algumas vezes, se não muitas vezes, a gente se protege, sim, contra os perigos grandes da vida espiritual, mas a gente se torna totalmente vulnerável, a gente se deixa totalmente vulnerável aos chamados pequenos perigos da vida espiritual, e aí acabam sendo esses que vêm devastar a nossa vida. Repare na vida de alguém que você conhece, que hoje está afastado do caminho do Senhor. Por acaso não foi isso? Não foi o tal do, não, nada a ver, está tudo sob controle? Queridos, como nós temos em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Que os nossos olhos estejam sempre fitos nele. Porque as raposinhas fazem devastação, como está escrito em Cântico dos Cânticos de Salomão. E como nós estamos vendo aí em Joel, foram gafanhotos, um bichinho no chão que a gente pisa e mata, que foi e devastou. Cuidado. Que Deus nos ajude. O verso 9, por favor. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Obrigado, irmão. Olha só, ele lamentou por toda a plantação que havia sido devastada, mas tem uma coisa que aconteceu que é mais importante. Se aquilo ali já era uma tremenda desgraça para o povo de Deus que estava sem alimento, tem uma coisa mais importante do que isso. O templo de Deus estava desprovido. O relacionamento do povo de Deus com o seu Deus estava desprovido, porque esse relacionamento se via justamente na frequentação ao templo e etc., naquela época. E a palavra de Deus nos chama a atenção a uma coisa muito importante. Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que o universo
foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E 1 Coríntios 15, 44 diz, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Se as coisas dessa vida, do dia a dia, são importantes, se aquilo que nós vemos, que nós palpamos, que nós comemos, se essas coisas são importantes, há coisas mais importantes que precedem essa, que são as coisas espirituais. A Bíblia diz que se o mundo físico existe, é porque o mundo espiritual já existia antes disso. Se o mundo tangível existe, visível existe, é porque o mundo invisível já existia anteriormente. Ele precede no tempo e ele precede em importância. E a minha vida com Deus é o que eu tenho de mais importante. Eu dei essa importância, como a palavra de Deus diz, busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A justiça de Deus é aquilo que ele diz que é correto, que é o certo, que é justo. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por favor, versos 10, 11 e 12. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide secou e as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Obrigado, irmão. Eu quero só aproveitar para chamar a nossa atenção a alguns usos de algumas palavras na Bíblia, e só isso aí a gente já podia levar 1 hora pensando nisso, porque é um livro, né, esse livro santo, precioso, que foi escrito em outra época, em outra geografia, em outra língua, e às vezes é importante a gente prestar atenção em como algumas coisas são escritas e com que sentido elas estão escritas. O irmão leu aí o porquê, que normalmente a gente usa para dar o sentido de causa, ok? Mas aí ele usa o porquê para mostrar não o porquê tudo aquilo aconteceu, mas ele está dizendo isso por causa dessas coisas que ele está mostrando. Quando ele diz o porquê, ele não está dizendo assim, ó, essas coisas aqui foram a causa disso. Ele está dizendo assim, olha, eu estou dizendo isso e a prova de que eu estou dizendo isso é verdade, é isso, isso e isso que eu vou dizer para vocês. Então ele usa o porquê nesse momento, né? Alguns outros na Bíblia também pode ser que apareça, para mostrar efeito em vez de causa. No sentido de dizer, ó, eu estou dizendo isso para vocês porque... Eu estou dizendo isso para vocês e olha só o resultado, que comprova, que dá sentido, que dá razão ao que eu estou dizendo. Só para a gente estar atento a isso, né? E assim tem várias outras expressões na Bíblia para as quais a gente deve prestar atenção para não ter uma compreensão errada da palavra de Deus. E aí ele fala dos lavradores e fala dos campos e fala fiquem envergonhados. Ora, se tem uma coisa de que lavrador entende, é de campo. Se tem uma coisa de que açougueiro entende, é de carne, né? Lá no açougue. Se tem uma coisa que dentista entende, é de dente, é de boca, né? E assim por diante, ok? Então, ele fala, fiquem envergonhados. Puxa vida, mas um lavrador, ele entende de campo, ele sabe direitinho, ele prevê, ele vê a chuva, ele se previne, se ele vê que vai ser seco, ele já se previne para aguar, se ele vê que vai precisar que o solo está desprovido de minerais, ele vai adubar. Então, você está falando de campo, é o lavrador, é ele que entende. E aí, Deus, através de Joel, fala, lavrador, fique envergonhado. Aquilo que você mais entende, aquilo que você melhor maneja, olha como é que ficou. O que você mais sabe fazer virou em nada. Você ficou totalmente incapaz diante daquilo que você é mais capaz de fazer. Imagina o resto, então, né?
Então ele está fazendo esse jogo de palavras, os lavradores e os campos, e diz, fiquem envergonhados, para mostrar justamente isso. O pecado nos atinge e nos descaracteriza na nossa essência, no melhor de nós. Ele diz no verso 12, já não há alegria. Quer a maior prova disso? O ser humano, nós vimos agora mesmo 2 versículos que falam, gente, é óbvio, se existe o físico, é porque o não físico, o espiritual, já existia antes. Se existe o visível, é porque o invisível já existia antes. E o pecado que descaracterizou a humanidade disso. O ser humano está negando a Deus, existem pessoas que são ateus, existem pessoas que inventam tudo quanto é tipo de religião, de filosofia de vida, tudo isso para dizer, Deus não existe. Sem saber que tamanha tolice que ele está dizendo, porque se ele diz Deus não existe, é a mesma coisa que ele diz assim, então eu também não existo. Porque se o Deus que me criou não existe, então eu também não existe, então mais nada existe. Então é isso, o pecado ele nos atinge e nos descaracteriza na nossa essência, ele vai lá no fundo, o melhor que nós temos fica totalmente virado no avesso. E aí, o que todo mundo quer na vida se acaba, que é a alegria. Só Deus pode reverter essa situação. Como? Por favor, os versos 13 e 14. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus. A oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. A única solução é buscar a Deus. A única solução está em Deus. Ele falou, proclamem um jejum santo, busquem a Deus. Só falando rapidamente, porque não é o nosso estudo de hoje, né? Às vezes pode ter o pensamento assim, jejum já foi, jejum não é para o nosso tempo, e aí a minha pergunta é, por que foi para o outro tempo e não foi para nós? Porque quando você faz jejum, você está fazendo como é que fala? Um toma lá da cá com Deus. Isso não é coisa que se faça com Deus. Você está falando para Deus assim, Deus, eu deixo de fazer isso, mas em troca o Senhor me dá isso. Se jejum fosse isso, fosse um toma lá da cá para Deus, seria pecado. Não deveria ser feito, não. E se a definição de jejum fosse essa realmente, então estava errado o povo de Deus ter feito isso no passado. Mas assim como eu poderia também fazer a pergunta, né? Alguém vai falar assim, só você orando, Deus já sabe o que você precisa. Aí eu poderia falar assim, mas a Bíblia diz que Deus sabe do que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. E por que nós oramos? Porque Deus gosta de ver a nossa dependência dele, em vez de nos afastarmos dele. Por que nós jejuamos? Porque o jejum, aí você tem que perguntar para Deus, né? Foi ele que fez a nossa estrutura desse jeito. O jejum, esse momento que a gente tem de abrir mão disso, nos aproxima de Deus em oração. Não é o jejum em si e só por ele, mas é o jejum acompanhado de oração. A gente abre mão daquilo que é físico, daquilo que é tangível. E essa falta, essa necessidade dentro de nós, nos aguça, nos ajuda a estar mais atento para a necessidade espiritual e nos ajuda nas nossas orações. Nos fortalece para o nosso momento de oração, é o que eu posso dizer aos irmãos. E ele diz aí, proclamem o jejum, busquem a Deus. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você vê já os dois lados bem definidos. Se confessarmos os nossos pecados, era para ser assim, né? Bom, já que a gente peca, né? Então, claro, vamos sempre confessar o nosso pecado. Então, quando a gente confessar o nosso pecado, não. Infelizmente, não é sempre
que o crente está interessado em confessar o seu pecado e reatar com Deus. Então, a nossa parte já começa feio e vergonhoso para nós, né? Se a gente confessar o nosso pecado. Agora, a de Deus não, a de Deus é sempre. Ele sempre é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tamanho o amor de Deus, o poder de Deus. Mas veja o poder que o pecado tem. Deus é todo-poderoso e o seu amor é infinito. Mas esse negocinho que às vezes a gente acha ser tão pequenininho e não dá a atenção que devia, chamado pecado, tem o poder de frear o meu relacionamento com Deus, de me separar do meu relacionamento com Deus e me deixar à mercê das ações de Satanás. Deus é poderoso, Deus é amor, mas busquemos a Ele, porque o pecado tem o seu poder grande na vida de quem permite. 15 a 18, por favor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado. As manadas de boi estão sobremodo inquietas, porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Obrigado, irmão. É interessante porque ele começa falando assim, que dia! E ele fala do dia do Senhor. Que nós vimos que fora Apocalipse 1 e 10, que está se referindo ao domingo, todos os outros significam o momento, não necessariamente um dia, mas o momento de Deus e vir trazer julgamento contra o pecado e libertação do seu povo, quando é o caso. E aí ele fala assim, que dia! Sabe? Isso me fala uma coisa ao coração. Ele olha para as coisas de Deus e ele olha admirado. Ele fala assim, olha, não pensem que é pouco não, as coisas de Deus. Como nós vemos aqui em Hebreus 12, 28 a 29, que eu tenho aqui na tela. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é Deus, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ele está aí entre aspas, porque isso já foi tirado, ele está parafraseando o Antigo Testamento. Ele está falando, não brinque com Deus, não. E ele olha para o dia do Senhor e fala assim, uau, que dia. Sabe, às vezes a gente olha para as coisas de Deus, que pena, nós que conhecemos a verdade de Deus, a Bíblia fala assim, olha, o reino de Deus, nós vamos receber um reino inabalável. Tá bom, que legal. Então, sejamos agradecidos. Obrigado, Jesus. Olha, adoremos a Deus de modo aceitável. É verdade. Eu louvo para Deus lá. Quando a igreja está reunida, eu canto para Deus. Com reverência e temor. Jesus e tal. Hoje é dia da igreja se reunir. Hoje é dia da gente... né? E depois, né? Depois da igreja, da reunião na igreja, o que a gente vai fazer, hein? Já fez seu devocional hoje? Já li a Bíblia. Espera aí que eu estou vendo um outro negócio aqui. E ele olha para algo concernente a Deus e fala, uau, que dia. Deus, num momento como esse que nós estamos reunindo, ele fala assim, uau, que coisa preciosa que eu conquistei para mim lá na cruz do Calvário. Um povo todo meu, que tem prazer em se reunir no meu nome. Será que a gente pensa do mesmo jeito? Será que a gente vê com tanto valor o reino inabalável que estamos recebendo? Qual é a nossa gratidão? Qual é a nossa adoração? A nossa adoração tem sido de forma aceitável a Deus? A nossa reverência, o nosso temor? E ele fala a respeito desse dia de Deus. Que nós consideramos as coisas de Deus com o valor que elas merecem. Com o valor que elas merecem. Por favor, verso 19 e 20. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo.
Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Obrigado, meu irmão. E aproveitando mais uma brechinha da outra passagem que foi lida, antes do 19 e 20, né? Até o verso 18, ele fala, olha o que aconteceu até agora, e está prestes a acontecer de novo. E não é assim. Eu vou contar um negócio para vocês, que agora, se eu tiver enganado, tem gente aí do Nordeste presente para me desmentir. Aldo já estava com o espanador na mão para dar na minha cabeça. Então é assim, no Nordeste, quando o açude sangra, e antes que todo mundo fale assim, misericórdia, tem sangue no açude do Nordeste? Não, é a maneira de a gente falar que quando chove muito, esparrama, a água sai, cai do outro lado. Quando o açude sangra, aí, o que acontece? O bebo, como a gente fala, né, já vai encher a cara de cachaça e vai tudo feliz se logar lá, porque como a gente fala no Nordeste, quando tá bebo, todo mundo é rico e todo mundo é corajoso. Aí o que acontece? Todo sangramento de açude, morre um afogado. Aí o que acontece com os parceiros dele? Os parceiros são os amigos. O que acontece com os parceiros dele? Vão tudo lamentar e chorar e beber, porque o bêbado morreu afogado. Muito bem. O que vai acontecer na próxima cheia de açude, quando o açude sangrar de novo? Os bebos vão tudo beber de novo, vão tudo ficar valente, vão tudo entrar no açude, vai ter um que vai morrer, vai ter os amigos que vão chorar, que vão beber a morte dele, e ano que vem vai ter de novo. E Joel, bom, tô vendo nenhum nordestino levantou a mão aí, acho que eu não falei besteira não. Então, o que Joel está falando? Ele está falando assim, gente, olha o que aconteceu aí atrás por causa do pecado de vocês. E está bem pertinho de acontecer tudo de novo. A menos que uma coisa. Olha como Deus não exige muito de nós, gente. Porque o pouco a gente não faz, né? A menos por um motivo. Confessem o seu pecado. Voltem-se para Deus. A desgraça que atingiu você está prestes a acontecer de novo. Clamem a Deus. Busquem a Deus. Para vocês não se submeterem a isso de novo. Gente, mais uma vez, está mais do que comprovado. A gente sem Deus, a gente só faz besteira. A gente só toma... só busca decisão que não dá em nada. A gente só se acha cheio de razão e vai errando, e vai errando, e vai errando. A humanidade tem provado isso. Crentes que hoje estão afastados do caminho do Senhor têm provado isso. Confessar os nossos pecados para sermos purificados. E o irmão leu agora o verso 19 e 20. Eu gostaria de ler a respeito disso, e com isso vou encerrar os nossos pensamentos hoje, com o Salmo 124, de 1 a 8. Não fosse Yahvé que esteve ao nosso lado, que Israel o diga, não fosse Yahvé que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. E vamos lembrar da ira de Satanás contra nós, da ira e devastação do nosso pecado contra nós. Quem pode nos defender? Só Deus. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja Yahvé, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Rompeu-se o laço, quer dizer, a gente já estava no laço, mas ele foi rompido, Deus tirou. O nosso socorro está no nome de Yahvé, que fez o céu e a terra. Queridos, é Deus e é Deus. Vem de Deus, é por meio de Deus e é para Deus. A receita da felicidade, da bem-aventurada, da gente ter certeza que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, é Deus na nossa vida. E Joel chamou a atenção, falou, olha, preste atenção no que o pecado acabou de fazer com a vida de vocês. O melhor de vocês não deu em nada. E está prestes a acontecer de novo. Mas arrependam-se, buscam a Deus, busquem a santidade. Queridos, o nosso tempo aqui na Terra passa muito rápido. A Bíblia diz que 1000 anos são como o dia de ontem que se passou. Daqui a pouquinho nós vamos estar na presença do Senhor. Vai ser maravilhoso.
mas daqui a pouquinho, quando nós estivermos na presença do Senhor, a nossa oportunidade de viver uma vida de oração, de ler a Bíblia, de ensinar a Bíblia, de testemunhar para os descrentes, de orar pelos descrentes, de usar os nossos dons espirituais, os nossos talentos naturais para brilhar a luz de Cristo dentro e fora da igreja, também terão passado. É agora que a gente honra a Deus. É agora que os anjos estão nos observando, como diz a palavra de Deus, e aprendendo coisas maravilhosas de Deus por causa do relacionamento que nós temos com Deus. Valorizemos isso. Busquemos uma vida junto de Deus. Perguntemos ainda hoje, mais uma vez a Deus, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Me ajude, Senhor, transforme, me ajude-me a ser. E então, por consequência, a fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida, Senhor. Que a minha vida, nesse tempo tão curtinho que eu vivo aqui na Terra, seja para a tua honra e glória. E obrigado, porque não bastasse esse privilégio, o Senhor ainda vai me coroar de presentes na eternidade por eu ter sido fiel, Senhor. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso. 1000 vezes. O nosso Deus é maravilhoso. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.